E aí, mais análise de hoje? Hoje vamos falar sobre BR-11, então vamos dar uma analisadinha como é que tá o fundo. Que no primeiro, antes de ir pro relatório dele, vamos ver os fatos relevantes desde a última vez que eu falei sobre ele, né? Ele fechou um contrato em outubro com a Bunzlin Lanlimp, que representa 5% da ABL do Bresco Contagem, porém, né, é uma receita assim que vai mudar muito pouco, né? Vai ser 0,01 depois do 25º mês, então realmente é uma receita que vai impactar basicamente nada, né? Porém, com essa alocação, ele conseguiu diminuir a vacância física e aí 18 dias depois ele fez outra alocação para a mesma empresa, no Bresco Contagem também, né? Foi pra Brusilimp Protcap, em vez da Brusilimp da outra, né? Da Lanlimp. E aí a gente tá falando que também é naquele mesmo esquema, né? Então depois do 25º mês vai afetar em 0,01 por cota. Então assim, é algo que não vai praticamente mudar em nada, porém é interessante comentar que a vacância física dele caiu pra zero, né? Então o pessoal fala que ele é um fundo paradão, que não sei o que, porém a gente tem que considerar que hoje ele é um dos únicos fundos grandes de logística que estão com a vacância física zerada, né? Então é interessante comentar sobre isso. Além disso, a gente teve aqui a rescisão da Americanas, né? Então, se por um lado ele tava, ele tá, né, 100% locado, por outro lado, daqui mais ou menos um aninho aí, né, 9 meses, a Americanas vai estar saindo desse imóvel. Porém, a receita financeira dele vai continuar aí por mais ou menos um ano, né? Então ele vai ter até um ano aí para poder alugar de novo o Bresco Contagem, né? Lembrando que são 23% da área do imóvel, então dá 15 mil metros quadrados, quase 16 mil metros quadrados, já é um contrato um pouco mais relevante, né? Com a locatária relevante, vai impactar 0,03 por cota, mas ele tem um ano para achar um locatário. Acredito que não vai ser difícil, até por ficar em Contagem, né, Minas Gerais, então bem tranquilo pro fundo, acredito que seja bem tranquilo pro fundo nesse período aí de um ano, né, 9 meses de prazo de aviso prévio e 6 meses aí de multa, né, de indenização, e também teve a outra rescisão, que também foi ruim pro fundo, também foi uma área relevante, né, foi 2,7, então ao todo aí dá uns 6% da ABL do fundo, né, então 6% aí da receita do fundo, 0,02 por cota, e a gente tá falando aí que ele também tem esse mesmo um aninho aí, né, para ele poder locar de novo. Então, por ficar em Canoas, ele também acredito que as duas operações vão ser tranquilas, né? Então, assim, acredito que ele consiga repor o inquilino, né? Ele tem um ano para repor numa condição boa, né, no mercado aquecido. Então, acredito que não vai ser a maior dor de cabeça essas duas decisões aqui, mas, né, a gente fica esperando para ver o fundo se movimentar. E aí teve essas duas locações aqui irrelevantes. E aí, agora sim, indo pro relatório do fundo imobiliário aqui do BRCA11, a gente tem que ele comenta, né, o vault dele, que é o prazo médio para os contratos expirarem, né, é de 5,2 anos, então é um pouco alto, né, interessante, ele vai conseguir manter os locatários por mais tempo. O 37% dos contratos são atípicos, a gente já comenta um poupouco mais sobre isso, e aí 82% dos inquilinos são classificados como AAA ou AA, né, então acaba que são empresas grandes e tal, com uma estrutura maior, né, então é bem tranquilo, e aí é mais difícil para a empresa também abrir mão ali de um imóvel se for muito estratégico para ela. Além disso, a gente tem as especificações técnicas aqui dos imóveis, que dos 12 imóveis que ele tem, 11 tem a classificação a mais, né? A gente já comenta um pouco mais sobre isso também. Mas a receita dele segue estável, a despesa também segue estável, e aí ele vem acumulando um caixazinho aí e paga, né, esse rendimento aí dele de 0,87 por cota, já tem um bom tempo, né? O reloginho suíço aí, sim, assim como o HGLG, vou deixar o vídeo aqui no card, né? Mas se a gente pegar aqui, ó, é justamente isso, esse reloginho suíço aqui, 0,7 por mês, e aí, falando sobre a questão de patrimonial, né? Hoje o patrimonial dele é de mais ou menos 2 bilhões, né? Porém, você hoje consegue comprar o fundo com 20% de desconto, né? Ele tá na média, né? O desconto dele tá na média, o dividend yield dele tá na média do que a indústria hoje está pedindo para investir nos fundos de logística de boa qualidade, como é o BRCO11. Então, ele tá na média aí, mas você consegue comprar o fundo com com esse certo desconto aí, né? Claro que não em frente aos seus pares, né? Dependendo aí do par que você utilizar, mas em frente ao patrimonial dele, né? Basicamente, todos os fundos aí estão com esse desconto aí relevante. E aí ele comenta justamente isso, né? Que ele ainda tem um lucro caixa aí não acumulado na realidade, então ele tem uma reserva de uns 15 milhões, que vai dar mais ou menos R$ 1 por cota, que ele pode distribuir se ele quiser, ou pode manter em reserva, né? E aí, falando dos imóveis dele, metade tá em São Paulo, e aí 12% em Minas Gerais e 14% na Bahia. Inclusive, é um fundo, assim, que tem essa participação na Bahia, né, dos imóveis na Bahia, é um diferencial do fundo, né? A maioria daí dos fundos imobiliários que competem com ele de logística, né, o HGLG, XPLG, BTLG, acabam não tendo, por exemplo, na Bahia, né? Acaba não sendo menos frequente ver imóveis na Bahia. Normalmente eles investem mais em São Paulo e Minas Gerais, né? Então, ele tem esse diferencial frente aos outros, né? Então, os que a maioria tem em Minas Gerais, ele dividiu e jogou a outra metade para Bahia. Então, o diferencial do fundo, se é uma boa decisão ou não, só o tempo dirá. E aí, falando de centro de distribuição,
dos imóveis dele, né, é meio que 60-40 para centro de distribuição e last mile, né? O last mile, eles são os que ficam, são os centros, né, de distribuição, são os galpões logísticos que ficam perto das cidades, né? Então acaba que a última etapa até o pedido chegar, né, o produto chegar na casa do cliente, né? E acaba que por serem empreendimentos, né, por serem imóveis menos necessários do que os centros de distribuição, por exemplo, acaba que você tem essas decisões, mais comuns você ter essas decisões, né? Então, falar um pouco mais sobre isso. Claro que não afeta tanto assim o fundo, tá? Não é que a propriedade last mile é ruim, inclusive ela tem seus benefícios, porém é algo que é mais fácil do inquilino deixar de ter do que o centro de distribuição. Então, ele comenta sobre isso, inclusive é um dos poucos fundos que comentam sobre isso, né? E tem uma exposição grande também em last mile, então é interessante também, outro diferencial do fundo aqui. Mas agora, se a gente for pro setor de situação, a maior parte dele está concentrado em varejo e bens de consumo, e a gente está falando aí que 50% da receita tá em 3 clientes, que é o Whirlpool, Mercado Livre e Natura, né? Claro que são todos inquilinos aí, AAA, AA, Investment Grade também, né? Só que, se a gente for parar pra ver as propriedades, os imóveis dele, a gente tá falando que 11 propriedades, 12 propriedades, todas são a mais, né? E aí, então, a gente tá falando que quando você compara o BTLG, o vídeo tá aqui no card, ou o XPLG, o vídeo tá aqui no card também, com o BRCO, achando que eles estão na mesma categoria, é muito difícil você fazer essa comparação. Tanto por conta da concentração de receita, como vocês podem ver aqui, quanto também pelo tipo de imóvel. BTLG, XPLG, são todos os fundos que têm imóveis AA, AAA, né? Então são fundos que têm imóveis de mais alta qualidade. Então, assim, por esses motivos fica um pouco desconexo, né? Fica um pouco injusto você querer comparar o BRCO com os outros fundos, né? Então, só um ponto relevante que eu acho que é relevante comentar com vocês, né? A vacância hoje física dele está zerada, porém a gente tem uma vacância de 8% financeira porque ele ainda deu os descontos, tem umas carências aí, então ele tem esse valor aí quando, por exemplo, como é a 25ª parcela lá da Brunzimp, né? Lanlimp lá, que vai começar a afetar o fundo, né? Então, assim, antes disso vai ser menor ainda, né? Porque ele deu essas carências de descontos, então, assim, tem uma vacância financeira, né? 37% dos contratos ativos, como a gente já falou, prazo médio de locação 5-2 anos, e aí a gente tem aqui justamente isso, né? E aí, qual que é a ideia? O contrato típico, ele é um contrato que você reajusta depois de 3 anos, é um contrato que você tem uma rescisão maior, né? Os inquilinos acabam saindo, que foi o que aconteceu. E já o contrato atípico é um contrato mais travadão, então ele dura muito tempo, é muito difícil você ter uma rescisão antecipada, né? É muito difícil o inquilino sair antes do contrato acabar, mas ele é um contrato que, por exemplo, não tem esse ajuste, então ele é um contrato que vai sempre receber a mesma coisa. Então, se tiver inflação aí, se tiver um aumento do preço da região do imóvel, ele não vai poder subir os preços, enfim. Então, cada um deles tem as suas características, né? E o fundo ele faz justamente essa mesclagem aí, 60-40 basicamente. E aí, dependendo do teu estilo, você pode usar, além desse fundo aqui, você pode usar outros fundos para complementar. Então, se você é um cara que gosta mais de atípico, o ALZR, por exemplo, é 100% atípico. Todos os contratos da ALZR são 100% atípicos. Mas às vezes você quer ter uma exposição atípico também. Então, você pode pegar tanto fundo que já faz essa diversificação, ou, por exemplo, ir juntando alguns fundos e aí a carteira deles vão se misturando, né? Porque no final, os contratos e os inquilinos são seus, né? Você é cotista do fundo. O índice de reajuste IPCA, aí a gente tem aqui as revisionais, né, dos contratos típicos, a expiração deles. Então, a gente está falando aí que tem uma parte de 20% vindo em 2026, e aí depois de 2028, aí entra, né, os atípicos, que são justamente de maior prazo de duração, enfim. E agora, interessante comentar que nesse finalzinho do ano, então outubro, dezembro, janeiro, né, então nesse finalzinho e começo do ano, ele vai ter bastante reajuste, né, então ele vai poder reajustar o valor do aluguel, provavelmente a receita dele vai vir um pouquinho maior aí nos próximos meses, né, já deve estar vindo um pouquinho maior, e aí ele já vai aumentando um pouco o patamar de distribuição dele. E aí, falando aqui sobre questão de caixa, tem um ponto interessante que ele tem esse CRI aqui, né, essa cessão de direitos creditórios aqui, que ele fez para poder comprar o imóvel, e ele não deu garantia, né, então um ponto positivo aí para a gestão que conseguiu pegar essa garantia, pegar esse CRI, essa dívida sem dar garantia. Mais interessante a gente comentar que hoje ele tem mais ou menos, né, uma alavancagem aí de uns 7%, 8%, né? Então dá pra ver aqui a alavancagem dele, né? A gente tem 133 milhões com obrigações por imóveis, e aí a gente tem mais esses 23 milhões que ele comenta aqui com essa questão dos CRIs, né? E aí a gente tem mais um pouquinho aqui, 5 milhões com essas garantias prestadas. Porém, né, com as garantias prestadas não, outros valores a pagar. Porém, né, é interessante comentar que mesmo tendo essa alavancagem de 7%, ele tem um caixa robusto, né? Então ele tem esse valor aí, 153 milhões mais 20 milhões aqui em caixa, né? Então dá pra falar que é basicamente um fundo com alavancagem zero, né? Porque ele consegue basicamente pagar todas as obrigações que ele tem a curto prazo, ele consegue pagar hoje porque é só tirar das LCIs ali e pagar. Então o fundo tá bem tranquilo nessa questão financeira, diferente do XPLG, acaba que até do BTLG, do HGLG, né? Então ele acaba sendo um fundo mais tranquilo porque ele tem esse valor das obrigações dele em caixa, né? Então é interessante comentar sobre isso também. Aqui os imóveis dele, né? Eu já
já comentei lá no outro vídeo, vou deixar o vídeo do BRCO aqui no card pra você ver também, né? Mas só pra comentar pra vocês justamente o que é o Last Mile e o que é... Aqui, o portfólio dele dá claramente pra ver que não é um XPLG, não é um BTLG, não é um HGLG da vida, pelo tipo de imóvel, né? Não é um imóvel AAA. Porém, né, só pra falar aqui pra vocês, comentar com vocês o que é o Last Mile, o que é o centro de distribuição, né? O Last Mile é justamente o que fica perto da cidade. Então, por exemplo, esse aqui parece ser um Last Mile, esse aqui parece ser um Last Mile, esse aqui, aí eu já não sei comentar, esse aqui, por exemplo, que é o Hub Natura lá de Itupeva, que inclusive fica junto, né? Esse aqui é o Bresco Natura Itupeva e aqui é o Hub Natura Itupeva, e dá pra ver que esse aqui, esse imóvel aqui, o Hub Natura, ele fica do lado do Bresco Itupeva, ele fica nesse terreno aqui, então essa foto inclusive tá desatualizada, né? Ele fica justamente aqui, foi construído justamente aqui, um do lado do outro, né? Interessante comentar sobre isso, mas esses dois aqui, por exemplo, você vê que eles são muito afastados da cidade, não tem nada, então são centros de distribuição. Esse aqui, por exemplo, também centro de distribuição, aí esse aqui, eu já não sei comentar, porque ele, tá vendo que tem uma cidade aqui na margem, então, aí esse aqui, por exemplo, da BRF já é um centro de distribuição, esse aqui na Bahia também parece ser um centro de distribuição, então, só pra vocês pegarem essa manha aí do que é um last mile e um centro de distribuição, né? Então, sobre o BRSO é isso, né? Um fundo que realmente não dá pra você comparar com os outros fundos aí da indústria, inclusive assiste o vídeo deles aqui, e também, né, eu fiz a análise dos fatos relevantes aqui, você deve ter visto, e eu faço isso também lá na comunidade, né? Se você achar interessante a gente comentar diariamente sobre os fatos relevantes, trazer a análise adiantada pra você, poder trocar essa ideia contigo mais do teu lado, né? Qualquer dúvida que você tiver, basicamente é um curso ali, porque você tem acesso direto a mim e toda dúvida que você tiver eu posso repassar, todo conhecimento que eu achar interessante pra vocês, né? Que eu achar que tá faltando ali, pra vocês eu repasso lá também, a minha visão diária também, passo por lá, carteira também passo por lá, então assim, se você gostar dessa ideia de ter esse contato mais próximo também, tem o link da comunidade aqui na descrição, e aí já deixa o seu like, se inscreve, e eu vou deixar os vídeos aqui no card pra você assistir também, fechou? Tô te esperando lá na comunidade e espero que você veja os vídeos aqui. É isso, é nóis e valeu!